Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos começar a introdução aos fenômenos magnéticos. A partir de agora, nós vamos estudar os fenômenos magnéticos, estudar sobre o campo magnético, como calcular o campo magnético e, posteriormente, nós iremos estudar a relação entre magnetismo e eletricidade. Então, tenham uma boa aula, qualquer dúvida é só chamar. Estou à disposição. Beijos! Pessoal, então os fenômenos ligados ao magnetismo, assim como aqueles vinculados à eletricidade, são conhecidos há muito tempo. Na Grécia Antiga, duas substâncias chamavam a atenção por suas propriedades singulares: o âmbar, que nós já estudamos anteriormente, e a magnetita. Vimos em nosso estudo de eletrostática que âmbar, ou electron, em grego, atritado, por exemplo, no pelo de animais, torna-se capaz de atrair corpos leves. Nesse processo, conhecido como eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de maneiras semelhantes. Os gregos observavam que o certo mineral encontrado na região da Magnésia, na Turquia, era capaz de atrair pedaços de ferro. Posteriormente, esse mineral foi chamado de magnetita. Atualmente, sabe-se que o principal constituinte da magnetita é o óxido de ferro e que esse material tem propriedade física de atrair não somente o ferro, mas também o cobalto, o níquel, o manganês e inúmeras ligas desses metais. Apesar de tudo ter começado com a magnetita, sabemos hoje que o poder magnético pode ser encontrado em corpos compostos de outras combinações químicas. Estudar propriedades associadas aos ímãs é o que nós vamos estudar a partir de agora, nesse bimestre. Pessoal, então, os ímãs são corpos dotados de propriedades magnéticas e eles podem ser classificados em ímãs naturais e artificiais. Obviamente, ímãs naturais são aqueles que são encontrados na natureza, são constituídos com pedaços de magnetita. Os artificiais, eles são feitos em laboratório. Constituídos de ligas metálicas ou materiais cerâmicos em uma mistura de óxido de ferro e bário. Os ímãs podem assumir as mais diversas formas. Então, a magnetita está presente em pequenas quantidades em quase todas as rochas e meteoritos. Por ser um mineral resistente, acumula-se em sedimentos, como na areia da praia, onde pode ser reconhecida pela cor preta ou pelo fato de ser atraída por qualquer pequeno ímã que esteja próximo. Fenômenos magnéticos. Então, fenômenos associados a um ímã, tanto natural quanto artificial, são chamados de fenômenos magnéticos. Um desses fenômenos, nós podemos observar que quando um ímã em forma de barra é colocado em contato com limalha de ferro, observa-se que as partículas de ferro são mais fortemente atraídas pelas extremidades da barra imantada. Essas regiões do ímã são denominadas polos. Então, todo ímã ele possui dois polos. Esses polos são denominados de polo norte e polo sul. Então, observe que quando essa barra esse ímã em forma de barra é colocado em contato com a limalha, ela acumula-se em maior quantidade nessas extremidades, nesses polos. 2. Suspendendo-se uma barra imantada pelo seu centro de gravidade, de modo que ela possa girar livremente, observa-se que a barra se orienta aproximadamente na direção norte-sul geográfico do lugar. Então, essa propriedade magnética é que permite a utilização e a construção de bússolas.
Então, nós vamos ver mais para frente, no próximo slide, como que funciona uma bússola. Então, olha só, você sabe o que é uma bússola? A bússola é um instrumento constituído de um pequeno ímã em forma de agulha, equilibrado sobre um pequeno suporte que pode girar sobre um fundo com o desenho de uma rosa dos ventos. Afastada de qualquer outro ímã, a bússola é um eficiente instrumento de orientação, uma vez que aponta sempre na direção aproximada do polo norte geográfico terrestre. Não se sabe ao certo se foram os árabes ou os chineses que trouxeram para o mundo ocidental. Acredita-se que os chineses tenham construído originalmente sem a agulha. As primeiras bússolas chinesas eram compostas de um pedaço de magnetita em forma de colher, colocado no centro de um prato quadrangular de bronze. Então, observe, né, o registro das primeiras bússolas chinesas era como nós temos a representação desse desenho. Aqui nós temos uma bandeja de prata, né, e nós temos essa colher construída de magnetita. Nos dias atuais, nós conhecemos a bússola dessa fórmula. Então, essa agulha da bússola nada mais é do que um ímã sobre o desenho da rosa dos ventos. Então, foi um instrumento muito utilizado para as orientações, né, para principalmente os exploradores, os navegantes se orientarem quanto à sua localização. E o princípio de funcionamento é esse. E 3. Os ímãs exercem entre si forças de atração mútua, de atração ou repulsão, conforme a posição em que são postos em presença um do outro. Então, os ímãs, eles se atraem quando nós temos um polo sul próximo a um polo norte, ou vice-versa, norte próximo ao polo sul. Então, polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Então, se nós temos sul com sul, vai ter uma repulsão, norte com norte também tem uma repulsão. Mais uma vez, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. A inseparabilidade dos polos. Então, se uma barra imantada é cortada ao meio, não obteremos polos norte e sul isolados. Então, nós nunca conseguimos separar esses polos. Se eu tenho um ímã e eu quebro ele em 1000 pedaços, eu vou ter 1000 outros ímãs, mas não é capaz, não é possível você isolar um polo, separar um polo norte do polo sul. Então, se uma barra imantada é cortada ao meio, não obtemos polos norte e sul isolados. Em vez disso, obteremos dois novos ímãs, cada um deles com polos norte e sul. Se a operação de corte for repetida, mais ímãs serão obtidos, cada um deles com um polo norte e um polo sul, certinho? Então, isso é uma das propriedades muito interessantes de vocês fixarem, porque tem exercícios, atividades de vestibular, questões de vestibular, que apresenta essas características dos ímãs. Então, nunca é possível separar um dos polos. Então, se você independente do número de separações que você faça em uma barra, sempre você vai ter os dois polos, como representado nessa figurinha que eu coloquei para vocês. Natureza do magnetismo. Pessoal, o magnetismo ele está fortemente relacionado ao estudo dos fenômenos elétricos. Então, da mesma forma que uma carga elétrica modifica o espaço ao redor
de se criando um campo elétrico, outro campo, este de origem magnética, é gerado desde que a carga esteja em movimento. Então, a partir de agora, nós vamos escutar muito isso. Uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Nós sabemos que no modelo atômico clássico, os elétrons que têm carga negativa orbitam ao redor de um núcleo positivo. Assim, podemos identificar no movimento dos elétrons e na sua propriedade intrínseca a chamada de spin, o elemento gerador do comportamento magnético da matéria. Essa proposição sugere que uma substância é magnética quando há no seu interior cargas elétricas em movimento em uma configuração distinta daquelas encontradas nas substâncias não magnetizadas. Então, em um material não magnetizado, dizemos que os domínios magnéticos estão orientados ao acaso. E por causa disso, os campos magnéticos gerados por eles tendem a se anular. Então, vocês podem observar na imagem ao lado que os domínios magnéticos desalinhados, eles não caracterizam um material magnetizado. Então, para que o material não imantado se torne magnético, deve-se submetê-lo a um processo de imantação, no qual o domínio magnético se alinhe de maneira ordenada. Então, como que nós podemos fazer com que um material não imantado se torne um material magnético? Olha, tem duas formas de obtermos os ímãs. Uma delas é atritando sempre no mesmo sentido o pedaço do corpo em que se quer imantar com um ímã. Então, sempre atritar ele, com um ímã no mesmo sentido, a fim de alinhar esses domínios magnéticos. Uma outra maneira é mantendo o corpo que se quer imantar em contato com o ímã ou imerso em uma região entre seus polos. Então, para tornar um material que não é ímã, tornar ele, trazer essas propriedades magnéticas para ela, é necessário ordenar esses domínios magnéticos. Classificação das substâncias magnéticas. Então, as substâncias magnéticas, elas podem ser classificadas quanto ao seu magnetismo em ferromagnéticas, paromagnéticas e diamagnéticas. As ferromagnéticas são aquelas que, na presença de um ímã, são fortemente atraídas por dois polos do ímã. Exemplos: o ferro, o cobalto, o níquel e as ligas desses elementos. Então, esses materiais ferromagnéticos, eles possuem os domínios magnéticos desordenados. Só que, na presença de um ímã, esses domínios, eles são ordenados e eles são fortemente atraídos pelo ímã. Já os elementos, as substâncias, os materiais paramagnéticos são aqueles que, colocados próximos a um ímã, são fracamente atraídos pelos dois polos do ímã. Então, nesse caso, ocorre uma atração só porque é fraca, porque é uma dificuldade maior em ordenar os seus domínios magnéticos. Exemplo: o neônio, o óleo, a madeira, o alumínio, magnésio, platina, etc. No nosso dia a dia, nós vemos que se você colocar a madeira próximo ao ímã, você não percebe atração nenhuma entre eles. E ainda nós temos os diamagnéticos, aqueles que são fracamente repelidos pelos dois polos de um ímã. Exemplo: bismuto, cobre, prata, ouro, chumbo e etc. Entre outros, Nem todo pedaço de ferro ou aço é um ímã.
Isso ocorre porque no ferro e no aço, os domínios magnéticos não estão necessariamente ordenados. Como nós falamos anteriormente, eles são materiais ferromagnéticos, mas os seus domínios não estão ordenados. Por que eles são atraídos? Quando objetos de aço são colocados próximo ao ímã, é muito provável que eles sejam atraídos por esse ímã e se mantêm, tornando-se capazes de atrair outros alfinetes, outros objetos. Também é muito possível que, ao serem afastados do ímã, os alfinetes, os materiais, percam rapidamente a imantação, que terá sido apenas temporária, indicando que seus domínios magnéticos voltaram a se distribuir em direções aleatórias. Nesse caso, dizemos que os objetos sofreram um processo de magnetização induzida. Então, a magnetização induzida, ela ocorre quando um material ferromagnético se aproxima de um ímã e é atraído. Quando ele fica imantado temporariamente, quando ele se afasta desse objeto, os seus domínios magnéticos voltam à desordem. Entretanto, se a intensidade do campo magnético no qual os objetos estão imersos for consideravelmente alta, poderá ser chamado de histeríase magnética, que é a propriedade que permite que uma substância ferromagnética, uma vez magnetizada, permanecer imantada, mesmo na ausência de do campo magnético que deu origem. Então, pode acontecer, se o campo magnético tiver uma grande intensidade, pode acontecer que ele faça com que esses domínios magnéticos do objeto ferromagnético fique magnetizado, mesmo na ausência daquele campo magnético. Pode-se fabricar ímãs permanentes colocando-o sobre a ação de um campo magnético intenso, induzindo os domínios magnéticos de um alinhamento inalterável, ou seja, modificando definitivamente sua estrutura interna. Mesmo o ímã permanente pode perder sua imantação. Um corpo magnetizado pode deixar de ser magnético, sim. E agora, ao contrário, como que eu posso fazer para que um ímã, um material imantado, perca essas propriedades? Se o material for submetido a temperaturas elevadas, acima daquela que se denomina ponto de Curie, que é o ferro a 770 graus Celsius, a magnetita a 585 graus Celsius, entre outros, ou se o material for submetido a choques sucessivos. Pessoal, agora nós podemos relacionar as propriedades com a capacidade da agulha da bússola de apontar sempre para o norte geográfico da Terra. O que determina o alinhamento da agulha é o fato de a Terra ser considerada um imenso ímã. Como polos magnéticos de mesmo nome se repelem, concluímos que o norte da agulha da bússola aponta para o polo oposto, ou seja, para o polo sul magnético da Terra, que está próximo ao polo norte geográfico. Observe ainda nessa figura que a direção dos polos magnéticos da Terra não coincide com a direção do seu eixo de rotação. Assim, a bússola não aponta exatamente para os polos geográficos, mas sim para os polos magnéticos da Terra. Essa diferença entre o polo norte
geográfico e o sul magnético é chamado de declinação magnética e varia com a latitude do local. Então, uma dica para vocês: a bússola funciona orientando o seu norte para o norte geográfico. Assim, podemos concluir que o norte geográfico vai ser o sul magnético, certo? Então, existe uma inversão. Então, o norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Isso ocorre porque polos diferentes se atraem. Não tem como o polo norte geográfico apontar para o norte magnético, porque eles teriam que ser o polo norte magnético, porque aconteceria uma repulsão, certinho? Isso aí também é uma questão que pode estar nas questões de vestibular. Então, anota isso daí direitinho. Pessoal, então é isso. O nosso conteúdo da aula de hoje é introdução ao magnetismo. Mais para frente nós vamos relacionar a eletrodinâmica que nós aprendemos com o magnetismo, então iremos estudar o eletromagnetismo. Beijos, qualquer dúvida é só chamar.